Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio e na aula de hoje nós iremos trabalhar o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, para iniciarmos esse assunto, vamos primeiro entender o conceito, a teoria. E a teoria nos diz o seguinte: chamamos de movimento variado, tá? A todo movimento em que a velocidade escalar sofrer variação no decorrer do tempo. Mas quem é que provoca essa variação? Uma aceleração constante e não nula, ok? Então, vamos analisar aqui a situação. Vamos supor que eu saio aqui da posição 1, que é igual a 0, com uma velocidade 1 igual a 0 metro por segundo e um tempo 1, 0 segundo. Eu vou para a posição 2, igual a 1 metro, com a velocidade 2 igual a 2 metros por segundo em um tempo 2, 1 segundo. Então, olha só, ele sofreu uma variação de velocidade, onde ele saiu de 0 e foi até 2, então variou 2 metros por segundo. Ele sofreu um intervalo de tempo, que ele saiu do tempo 0 e foi até o tempo 1, então sofreu um intervalo de tempo de 1 segundo. Quando ele saiu da posição 2 e foi para a posição 3, ele saiu de uma velocidade 2 metros por segundo e foi para uma velocidade 3 igual a 4 metros por segundo. Sofreu uma variação de velocidade de 2 metros por segundo também. De 2 para 4 é igual a 2. Então, o intervalo de tempo, que era 1 segundo, agora foi igual a 2 segundos. Então, ele sofreu aqui também um intervalo de tempo de 1 segundo, tá? De 1 segundo. Bom, olha só, gente. Só apagar aqui que ficou um mingau aqui. Olha só. Então, a gente lembra do conceito de aceleração. Aceleração é igual a variação da velocidade em um dado intervalo de tempo. Se eu pegar nesse primeiro trajeto aqui, onde ele variou 2 metros por segundo em 1 segundo, então nós teremos uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu pegar esse outro pedaço aqui do trajeto, nós vamos ter que a aceleração ele variou 2 metros por segundo em um intervalo de tempo de 1 segundo. Então, nós teremos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, que informação nós podemos tirar daqui? Que no movimento uniformemente variado, a velocidade é variada, ela variou, primeiro era 0, depois passou a ser 2, depois 4, e assim vai. E a aceleração não mudou, ela permanece constante, porém diferente de 0. Em cima disso, nós podemos, em cima daquelas informações, tirar algumas conclusões. Primeiro, função horária da velocidade. Temos que lembrar que a equação que representa a função horária da velocidade é essa daqui. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e intervalo de tempo. Essa equação ela é uma função que depende do tempo, tá? E essa função é uma função do primeiro grau. Logo, como informação, nós temos que toda função do primeiro grau, o gráfico vai nos dar uma reta, ok? Então, em cima disso, nós podemos pegar aqui a primeira suposição, um exemplo que eu estou colocando aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma velocidade que ela é igual a 10 mais 5t. Esse 5, se nós olharmos bem, ele é aceleração, tá? E essa aceleração, ela é positiva. Quando eu construo um gráfico da velocidade em função do tempo, nós vamos ter como característica uma reta, onde essa reta
ela é uma reta crescente, tá? Mas por que ela é crescente? Porque a aceleração é positiva, tá? Então, ela vai ser uma reta crescente. Esse ponto bem aqui, ele é o termo independente, ou seja, é a velocidade inicial, que nesse nosso exemplo é 10 metros por segundo, certo? Eu também posso ter uma função em que a minha aceleração agora ela seja negativa. Se ela for negativa, então agora nós temos essa característica do gráfico, uma reta, só que agora é uma reta decrescente, tá? E esse ponto aqui, como já foi falado, é a velocidade inicial, que nesse caso é 10 metros por segundo. Lembrando que isso é só para o gráfico da função da velocidade em função do tempo, ok? Tranquilo? Beleza. Já sabemos como montar o gráfico da velocidade em função do tempo. Ele é uma reta ou crescente ou é uma reta decrescente. Para a aceleração, nós vamos ter o seguinte: a aceleração ela é constante. Se ela é constante, então agora nós temos uma função constante, tá? Qual é a característica de uma função constante? Uma reta paralela, tá? Ou ela é paralela ao eixo, no nosso caso aqui vai ser ao eixo horizontal, aonde nós teremos essa informação aqui. Primeiro, a aceleração constante, mais 5. Então, uma reta, quando eu tiver um gráfico da aceleração em função do tempo, ela é positiva, então está acima do zero. Ela é uma reta crescente, ok? Quando eu tiver uma função em que a aceleração é negativa e eu tiver um gráfico da aceleração em função do tempo, nós vamos ter uma reta abaixo da origem, porque é negativo. Então, aqui é menos 5 e aqui é mais 5. Que informação a mais nós podemos tirar? Suponha que isso daqui me dê uma área. Se isso vai me dar uma área, automaticamente, se nós encontrarmos a área de um gráfico da aceleração pelo tempo, automaticamente nós vamos estar encontrando a variação da velocidade sofrida para aquele dado intervalo de tempo, certo? Então, é uma informação importantíssima para o gráfico do movimento retilíneo uniformemente variado ou apenas movimento variado, certo? Lembrando que A versus T. Quando nós quisermos agora construir uma função horária da posição, tá? Da posição, nós vamos ter a seguinte situação. Função horária da posição, tá? Então, olha aí, crianças. Primeiro, ele vai me dar essa informação aqui. Espaço final é igual ao espaço inicial, velocidade inicial vezes o tempo, a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, como nós observamos que o tempo está variando, ele está elevado ao quadrado, então essa função aqui ela não é mais do primeiro grau. Agora nós temos uma função do segundo grau. E como informação para a função do segundo grau, nós temos um gráfico cuja característica será uma parábola, tá? Então vamos ver como é que fica essa parábola. Então, suponha que eu criei aqui uma função e a nossa aceleração aqui ela é positiva, cujo valor dela é mais 5, tá? Então nós vamos ter uma aceleração positiva, nós teremos um gráfico com essa característica bem aqui, com uma concavidade voltada para cima.
a aceleração positiva, ok? Esse ponto bem aqui é o ponto que é o termo independente, ou seja, é meu espaço inicial, quando a função for espaço em função do tempo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Se a minha aceleração for negativa, o nosso gráfico agora, tá? Ele terá essa característica bem aqui, ok? Onde nós já sabemos que aqui é a posição inicial, certo? E a aceleração é negativa, a concavidade voltada para baixo, tá? Nós podemos tirar aqui uma outra informação. Esses pontos bem aqui, ó. Esse ponto, ele é chamado de ponto de inversão do movimento. Nesse ponto aí, a velocidade é igual a zero, tá? Tanto nesse quanto nesse outro aqui. Tanto faz se a concavidade está para cima ou está para baixo. É o ponto onde ocorre a inversão do movimento. Se ele é numa direção, ele começa a voltar na outra direção. Tudo bem? Então não tem segredo. Movimento retilíneo uniformemente variado. Função horária do espaço com parábola. Função horária da velocidade reta, crescente ou decrescente. E o gráfico da aceleração é uma reta paralela ao eixo da abscissa, tá? Ou eixo do tempo. Então, isso daqui é análise dos gráficos. Até a próxima aula com exercícios sobre esse assunto.